Bom dia, amores, bom dia. Bom, hoje a gente vem com uma atualização de uma história que chocou muito vocês. Aliás, me chocou também extremamente na época, que é a história como ela foi morar na rua aos 12 anos de idade. Eu acho que vocês vão lembrar dessa história, mas eu vou dar uma prévia aqui para quem não assistiu, para não ficar perdido, tá? Pra gente poder dar a atualização. Então eu vou ler um pouquinho da história anterior, os principais pontos aqui, para que vocês possam compreender melhor. Gente, não esquece de deixar o joinha, deixar o seu comentário, que é muito importante pra gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber nossos vídeos aqui do YouTube. Tem vídeo aqui todos os dias, 7 horas da manhã, horário de Brasília, menos as quartas-feiras, mas aí a gente tem vídeo lá no Mundo da Dani, quarta, sábado e domingo. Bom, essa Alice, gente, não sei se vocês vão lembrar, ela chegou aqui contando que a história começou quando ela tinha 12 anos de idade, em 1994, e ela lembra que era a Copa do Mundo, que o Bebeto fez aquele... Quem é daquela época lembra que ele fez assim, ó, pois ele tinha acabado de ter um filho. O Bebeto era um jogador do Brasil na época. Então ela falou que isso ficou na memória dela. Bom, mas foi a partir deste dia que a vida dela se transformou. Ela falou assim que ela não consegue nem ter lembranças de momentos felizes na infância dela, tá? Bom, mais uma vez ela pediu aqui, Dani, por favor, não julgue algumas decisões que eu tive. Lembrem-se, que é muito importante aqui nessa história, que ela tinha 12 anos de idade. É uma criança. Bom, ela falou que no dia desse jogo da Copa do Mundo, a casa dela estava cheia de pessoas bebendo e assistindo ao jogo, tá? E a mãe dela, gente, dava bebida alcoólica para ela e para a irmã mais velha, tá? Ela falou assim... Ela falou assim, Dani, quando a pessoa tá alcoolizada e vem o som das vozes, né, as pessoas começam a falar, parece que fica distante. E eu ouvi a minha mãe dizendo a um rapaz que ele tinha 28 anos na época, apelido dele era Bira, que ia me colocar na cama e que era para ele me dar um beijo, pois eu iria gostar. Ela disse que ela estava bêbada naquela hora, então ela não teve nem reação, mas ela ficou incomodada, tá? Aí, a mãe dela colocou ela na cama e fez esse cara de 28 anos, diz ela que era um cara nojento, não tinha dente, e foi lá beijar ela. Ela falou assim que a partir daquele dia, as visitas desse homem foram ficando cada vez mais frequentes na casa dela, tá? E toda vez que ele aparecia, a mãe dela pedia para ele comprar alguma coisa. E ela falou assim, Dani, meu pai nessa época ele trabalhava muito, então ele não sabia das coisas que aconteciam na ausência dele lá em casa. Bom, foi passando uns dias e a mãe dela vivia induzindo ela a sair com esse Bira. Ela falou assim, Dani, naquela época eu me sentia muito rejeitada pela minha mãe. Então, na minha cabeça, se eu saísse com ele, eu ia agradar a minha mãe, né? E eu me sentia amada por ela. Até mesmo porque ela falou que não lembra nenhum gesto de carinho ali que a mãe dela deu a ela, tá? Bom, ela falou que a mãe dela tinha vários amantes nessa época. O pai não sabia. O pai dela trabalhava à noite, tá? E ela disse que a mãe dela adorou porque a mãe dela literalmente levava os homens pra dentro de casa. Aí ela falou assim que na época a irmã dela mais velha descobriu e a mãe deu uma surra na irmã. E a irmã acabou indo embora de casa. Então ficou só ela ali nas garras da mãe dela. Bom, numa dessas noites, a mãe dela falou assim, ô Alice, sai com o Bira, o lá desdentado nojento, que eu vou receber uma pessoa aqui em casa. E volta só de manhã, volta antes do seu pai chegar. Então esse Bira era um negro alto, forte, né? Diz ela com as mãos sujas, não escovava os dentes, não tinha os dois dentes da frente. Ele morava numa olaria. Na época eu não sabia o que era olaria, as meninas me falaram que é um lugar que faz tijolo. Ele morava num barraco de madeira
colocou ela na cama e sim, gente, transou com ela. Ela falou assim que ela se sentiu super estranha ali, né? Não era algo que ela queria, mas ela fez. E ela acabou engravidando nessa primeira trans aí. Então ela falou com a mãe dela: mãe, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Eu acho que eu engravidei. E a mãe dela deu uma surra nela e falou que ela não prestava, que ela era uma piranha, então que ela ia ter que morar com esse Bira. Bom, ela falou que até a filha dela nascer, ela ficou morando com esse Bira, foi tudo tranquilo. Não tinha luxo, não tinha nada, mas foram levando a vida, né? O parto foi cesárea. E diz ela que quando ela chegou em casa com a filha, foi aí que começou as torturas. Ele ficou com ciúmes. Ele dizia que eu não prestava igual a minha mãe. E começou a me bater todos os dias. Ele não respeitou nem o resguardo dela, tá? Porque ele batia e transava com ela e depois batia nela novamente. Ele começou a trancar essa menina dentro de casa. Vamos botar aí, gente, que nessa época ela devia ter o quê? 13 anos de idade, né? Daí eu não podia ter amigos. Nessa época eu não tinha celular, eu estava sem contato com ninguém. E ela falou que a celularia era afastado de tudo. Bom, quando ela tinha 3 meses de idade, com 13 anos, ela engravidou novamente, tá? E ela teve o filho em casa, sozinha. Ela disse que apanhou muito porque ele disse que o filho não era dele. Quando eu ganhei meu segundo filho, ele me deu um tiro perto do ouvido direito. E até hoje eu tenho problema de audição por causa do estompido do tiro. Ele disse que eu tinha visto eu com um homem pulando a janela. E que ele, se visse eu com esse homem novamente, ele ia matar esse homem. E ela diz: Dani, ele nunca me viu com homem nenhum, porque eu nunca teve homem nenhum, eu ficava trancada dentro de casa. Aí ela pega os meninos e foge para casa da mãe dela. Ela falou assim: vocês acreditem se quiser, mas ela olhou para mim e disse que na casa dela não tinha espaço, que aquela ali era a vida que eu tinha escolhido. Mandou chamar a Bira e me devolveu. E eu lembro de eu ter apanhado a noite inteira, fiquei com 2 olhos roxos. Gente, esse cara, ele enfiava o dedo dentro dela. Disse que ele ficava esfregando o rosto dela, sabe aonde, né? E ela falou assim, era um ser humano cruel. Ela falou que ela era uma criança e ela não conseguia entender o que ela tinha feito de tão ruim para estar passando por aquilo. Bom, gente, no total ela teve 4 filhos com esse homem. Ela ficou trancafiada dentro de casa com 16 anos. Aí ela descobriu que ele estava usando drogas, né? E por isso que ele estava ficando tão violento. Ela falou, eu sei que não justifica, mas eu acho que isso responde às alucinações que esse homem estava tendo. Bom, um dia ele chegou de madrugada, ela falou que ela nem dormia antes dele chegar, mas ela fingia que estava dormindo. Nessa época ela estava com 45 quilos e sem ânimo nenhum para viver. E ela falou que nesse dia ele chegou de madrugada, gente, pegou ela pelos cabelos, saiu arrastando ela pelo quintal e começou a chutar ela. E ela pensou, ali, eu vou morrer. Ela falou que começou a chorar e começou a pedir a Deus que ela queria ser feliz. E ela falou que no outro dia alguém denunciou esse homem e ele foi preso. Ela falou que foi levada para casa da mãe dela, mas ela não aceitou que eu ficasse lá. Disse que não tinha espaço para um monte de criança, que era ela e 4 crianças. Ela falou sim que lembra do pai chorando e perguntando, Alice, o que você fez da sua vida? E ela falou, gente, isso acaba comigo, pois meu pai era cego. Ele nunca percebeu os atos da minha mãe. Enfim, o conselho tutelar deu uma escolha. Eu entregava meus filhos para os avós paternos ou eles iam para um abrigo. E nisso que eu peço às Alices para não julgar, pois ela falou que nunca ninguém se importou com o sofrimento dos filhos dela. Então ela optou que fosse para um abrigo, porque ela não confiava nos pais lá de Bira. E a alegria dela durou pouco, porque Bira foi solto logo depois, né? E ele conseguiu a guarda das crianças, porque ela não tinha onde morar. Bom, ela falou que foi morar na rua e ela conheceu um rapaz.
bis. Nessa época ela tinha 17 anos, sozinha, na rua. Ela falou que era bem infantil. Foi morar com esse bis e ficou grávida. E não deu certo porque ela descobriu que ele usava drogas e também era violento, tá? Ela falou que a primeira vez que ele bateu nela, deu um gatilho nela e ela pensou, meu Deus, eu vou passar isso tudo novamente. Bom, aí ela conhece uma menina chamada Lu, que não tinha filhos. Ela falou que nessa época, gente, ela se tornou uma pessoa bem fria. Ela falou assim, sério, Dani, nada mais me importava. Eu já tinha sofrido tanto que nada nessa época estava me importando. Então ela conheceu também o Leandro. Ela tinha 19 anos, ele 25. Era um cara bem sucedido, que tinha casa, carro próprio. Só que Leandro tinha uma noiva que ajudou ele a conquistar ali essas coisas que ele tem, tá? Mas ela falou assim que ela nem se importou, ela queria Leandro, porque ela queria a estabilidade dela e não se importava como ela ia conseguir, tá? Ela falou que naquela época ela era bem amarga mesmo por tudo que tinha acontecido com ela. E ela odiava assim as pessoas, ela odiava a vida dela, ela odiava o mundo. Então ela seduziu o Leandro. E esse Leandro, ela fez com que a noiva dele visse ela e ele junto. Então eles ficaram brigados. E ela fez o quê? Tratou de engravidar do Leandro. Bom, nesse tempo aí eles foram morar no Paraná. Ela fica com o Leandro. A filha dela nasce, é muito bem cuidada, ela tinha carro, diz ela que mercado, comida, né? Aí ela falou assim que um dia Leandro viu que ele não era apaixonado por ela. Então ele começou a ficar estúpido e tratá-la mal. Bom, um dia ele chegou bêbado em casa, tenta também pegá-la à força, ela começa a gritar, os vizinhos chamam a polícia vem e quer pegar o Leandro, mas ela não dá queixa dele, tá? Mas ele pede para ela ir embora. E ela pega a filha dela, pega uma passagem e voltam para São Paulo. Ela falou que foi uma viagem de 9 horas, que passava um filme na casa dela, na mente dela. Porque ela estava voltando para onde? Ela não tinha casa, ela não tinha família, ela não sabia nem o que ela fazia. Ela falou assim, quando desembarcou em São Paulo, ela foi para um albergue em Sacomã. E ela e a filha dela ficaram na rua durante o dia e à noite elas iam para esse albergue. Se alimentavam, tomavam banho e dormiam, tá? Ela falou que um dia perdeu a hora do albergue, não conseguiu e ela teve que dormir na rua. Só que nesse dia marcou a vida dela, porque ela estava dormindo com a filha e um rapaz na frente da filha. E ela falou que ela ficou quieta porque a filha estava dormindo e ela, né, não queria acordar a menina. E ela falou assim, Dani, assim, nesse dia eu pensei, assim que amanhecer o dia, eu vou pegar essa menina e vou entregar para o conselho tutelar. Foi quando, gente, ela passa na frente de um lava rápido, alguma coisa assim, e tinha uma placa de emprego. Ela consegue o trabalho, ainda consegue morar numa casinha que tem atrás do lava rápido. E ali ela se envolve com o Romeu, o dono desse lava rápido. Então, ela falou assim que ela e esse cara, eles construíram, né, uma vida. Aquele filho que ela teve com o bis, né, que era o drogado, vive com a avó paterna, vive muito bem, tá noivo, tá? E ela falou assim que tem as 3 meninas dela hoje são casadas, mas um dos filhos que ela teve com o Romeu foi embora para o Rio de Janeiro. E nesse vídeo aqui ela falou assim, Dani, ele foi embora para o Rio de Janeiro, sei que ele é usuário de drogas, mas não tenho notícias dele. Convivo com a dor da ausência, não sei se ele tá vivo ou morto. Aí, né, essa é um resumão que eu estou dando da história que ela mandou.
Aí ela veio com atualizações dessa história que eu vou ler pra vocês agora. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tive raiva de muitas mães que apareceram aqui. Agora, igual a mãe desta Alice, meu Deus, que demônia, né? Mas vamos lá saber as atualizações dessa história. Dani vem aqui relatar a atualização da história que você leu no dia 11 de outubro de 2024. Por sinal, ouvindo você, eu chorei muito, tive muitos gatilhos e descobri que eu não estava assim tão preparada para ouvir como eu achava. Apesar de ter faltado detalhes. Acho que minha mente bloqueou e me poupou de não dizer algumas coisas. Primeiramente, antes de começar a atualização, quero mandar um beijo para as Alices e para Betão. Na outra carta que te enviei, eu simplesmente esqueci de fazer isso. Então peço perdão, pois eu estava num nível de ansiedade nas alturas e acabei ficando nervosa. Eu vou relatar nessa carta sobre o meu filho. Bom, esse filho que ela vai relatar é esse que estava no Rio de Janeiro, que ela não sabia se está vivo ou morto, tá? Então ela falou assim, as Alices da primeira carta vão se lembrar, meu filho que estava desaparecido no Rio de Janeiro. Pois bem, ele reapareceu em dezembro. Eu quero muito, através desse relato, conselhos da Dani e das Alices. Até de Betão seria interessante, pois é um lado masculino da situação. Eu vou relatar como tudo começou até o desaparecimento e o retorno, assim vocês vão entender. Pega chá de camomila, capim santo, erva cidreira e 2 doses de Rivotril. Eita! Dani, quando meu esposo conseguiu tirar meus filhos do abrigo, meu filho, como mencionei na outra história, se revoltou. Ele me culpava por tudo e ele nunca quis de fato saber o que tinha acontecido. Então ele começou a dar muito trabalho. Com 13 anos ele saía de casa e já ficava afora a noite toda. Eu e minha filha mais velha, a gente vagava pelas ruas à noite atrás dele. Quando a gente achava ele estava bêbado ou estava na boca de fumo se drogando. Dani, por muitas vezes acordei com a polícia na minha porta para eu acompanhar eles até a delegacia, porque meu filho estava apreendido por ser menor. Então ele era liberado, voltava para casa e se achava um malandrão. Com o passar do tempo, eu mandei ele morar em vários lugares para ver se ele mudava. Até mesmo porque ele aprontava muito. Com 16 anos, ele já estava jurado de morte, porque ele estava devendo a boca de fumo. Então, ele roubava no bairro. Ele morou com a minha irmã, morou com uma tia minha, morou já com algumas amigas. Enfim, gente, todo lugar que ele morava, ele arrumava confusão. Entre eu e ele não havia mais diálogo. O nível de uso de drogas dele era violentíssimo. Teve um dia que eu estava dormindo, pois eu trabalhava no turno da noite na padaria. Eu acordei com 2 homens na beira da minha cama e um revólver apontando na minha cabeça, mandando eu me levantar e dizer aonde estava meu filho. Nisso, meu filho chegou da noitada e ali eu fiquei sabendo que ele tinha pegado drogas desses caras e sumiu com o dinheiro. Dani, naquele momento, meu filho ia morrer na minha frente e eu, desesperada, eu disse que eu pagaria a dívida. Esse rapaz pegou meus documentos, meus cartões e disse que só devolveria quando eu pagasse. Arrumei o dinheiro no meu serviço, pedi para fazer um acordo e peguei na esperança do meu filho, depois desse susto, mudar. Dani, eu estou escrevendo essa carta com dor no coração, com a sensação que eu fiz pouco do que eu deveria ter feito, sabe? Eu fico pensando, será que se eu tivesse feito diferente, meu filho teria tido uma vida diferente? Passou alguns dias e ele voltou a aprontar tudo novamente. Um dia eu cheguei em casa do serviço e ele estava saindo com a minha amiga e com um amigo. E acredita, eles roubaram os fios de energia lá de casa. Desci as escadas correndo. Esse dia eu não sei te descrever o sentimento que eu tive. Ele pegou um pedaço de pau que estava na rua e veio para cima de mim. Eu consegui bater o portão e ele dava pauladas e gritava que eu era uma vagabunda, que eu tinha abandonado ele por causa de baixo e que era minha desgraça, que eu devia morrer a pauladas. Nesse dia, eu não consegui mais conviver com ele. Eu pedi para que ele saísse da minha casa, pois ele já estava de maior e poderia se virar. Eu me arrependi de ter feito isso, pois era meu filho. Filho a gente não abandona. Mas fiz isso, né? E eu sofri muito. Mas eu agi com a razão, pois ele estava muito violento e eu estava vendo a hora dele cometer alguma loucura comigo.
ou com meu marido, com os irmãos dele. Para meu filho, gente, tudo era culpa minha. A gente tinha que concordar com tudo que ele fazia ou falava, pois tudo era motivos de ameaça ou agressão. Depois desse ocorrido, eu tive que mudar de cidade, tive que mudar minha vida e a rotina, pois se as crianças iam para a escola, ele estava no portão verificando a entrada e a saída das crianças. Meu próprio filho aparecia na rua e ficava ameaçando a gente. Quando mudamos, não sei precisar quanto tempo passou, foi que ele foi em torno de 2, 4 anos. Dani, eu não sei dizer o que aconteceu na minha mente, mas eu tenho bloqueio em algumas ocasiões e datas específicas. Então se passou um tempo, mas esse tempo eu pensei no meu filho todos os dias. Eu sempre orei por ele. Bom, tinha uma moça que disse que visitava o esposo no presídio, lá conheceu meu filho, e que ele pediu para eu entrar em contato com ele, pois ele estava arrependido e precisando de ajuda. Conversei com meu esposo, que sempre foi um amigo em minha vida, e eu disse: nega, você sofre por ele, e todos merecem uma segunda chance. Vamos fazer o melhor para ele. Vamos ver se ele tem uma família, né? E que ele seja grato aí do que vocês estão fazendo. Eu fiz a carteirinha do presídio. Quando entrei para visitar a primeira vez, foi tudo muito intenso. Quando entrei, beijei, chamei atenção, conversei, aconselhei e disse que estaria do lado dele. Nesses momentos, gente, só existe a mãe. Os amigos esquecem. Eu visitei ele por 2 anos nesse lugar, todo sábado. Lá estávamos nós, 4 da manhã na fila. Fazia chuva ou sol. Eu levava comida todas as quartas-feiras, levava jumbo. Jumbo significa despesa do preso. Eu levava produto de higiene pessoal, cigarro, guloseimas, bolacha de leite, leite em pó, várias coisas. Nunca faltei uma visita. E eu sempre fazia a faxina, né, as faxinas dela, e com o dinheiro das faxinas, ela usava para ajudar o filho. Depois de 2 anos, ele foi transferido para uma colônia, que sempre fica no interior. E colônia é onde preso fica 3 dias e ganha 1 da pena. Com o dinheiro, ele fez suas próprias compras, né? Ou ele fazia as próprias compras dele, ou ele dava dinheiro para o guarda. Ou ele guardava o dinheiro para quando ele saísse ter um dinheiro guardado. Nesse lugar era 12 horas de distância da minha casa. Então eu fazia assim, trabalhava o mês todo, guardava o dinheiro. No final do mês eu pegava um ônibus e ia para esse lugar na sexta de manhã. Chegava lá no fim da noite, alugava uma pensão, preparava comida e quando era sábado de madrugada, eu já saía correndo para comprar as coisas do jumbo. No domingo eu entregava o jumbo, voltava correndo para a rodoviária. Eu pegava um ônibus, viajava a noite toda e ia direto para o trabalho. Então assim eu não perdia o final de semana. A primeira saidinha dele foi no Dia das Crianças. Foi tudo maravilhoso. Nossa, ele era a melhor pessoa. A melhor versão. Depois o Natal e no Ano Novo. Aí começou a dar trabalho. Eu e meu esposo demos de Natal um celular para ele. Natal passou e tudo bem. Passou no Novo, ok. Fomos para a praia. Ele estava com saudades, fazia 4 anos que ele não via o mar. Depois do Ano Novo, regressamos, pois no dia 5 ele tinha que estar de volta ao presídio. No dia 3 ele chegou em mim e falou: mãe, me deixa eu dar uma saída, sou um homem, tenho minhas necessidades como mulher. Vocês entendem, né? Ele ainda me falou: tem que aprender a confiar em mim. Eu mudei. Dani, eu não podia aprender, mas falei: filho, você sabe que no dia 5 tem que estar lá, né? Senão você vira foragido e sua pena que está acabando, você vai voltar a fazer tudo de novo, não comete nenhuma loucura. Dani, esse menino não apareceu. Liguei a noite toda, desligava na minha cara. Orei muito pedindo clemência e misericórdia a Deus para não deixar começar tudo de novo. Quando amanheceu o dia, minha esperança se acabou, pois ele tinha perdido o horário do embarque. Foi quando resolvi fazer a última ligação. Um rapaz atendeu, expliquei a situação e ele me deu o local onde meu filho estava. Ele tinha trocado o celular numa boca de fumo, estava próximo de lá com um amigo e usaram drogas a noite toda. Ele me viu, ele me xingou porque eu estava enchendo o saco dele. Naquela hora eu falei um monte e ele disse que é arrebentar a cara. Eu disse que é arrebentar a cara dele. Às vezes eu acho que
também foi o grande erro. Eu nunca ter dado uma surra nesse menino. Eu apanhei tanto na minha vida, mas nunca consegui bater. Enfim, eu fiquei desesperada, chamei um carro de aplicativo, coloquei ele doidão no carro e levei pro presídio. Chegamos lá, faltava 14 minutos pro portão fechar. Bom, se passaram mais uns dias até a próxima saidinha. Meu coração já estava desesperado. E como seria a próxima saída, né? E sim, gente, teve novidades. Eu falo que minha vida é um roteiro de novela mexicana mal escrita. Um dia antes dele chegar, estou em casa e bateram palmas. Era uma mulher da minha idade com um casal de criança. Falei, pois não, e ela se apresentou. Prazer, sogra, sou fulana, esposa do seu filho. Nos conhecemos no presídio. Ele disse que eu poderia vir aqui, que a senhora estaria me esperando. Gente, ele conheceu essa mulher na cadeia. Ela fazia visita íntima para ele. Sabe lá Deus quanto tempo. Mandou a mulher na minha casa com 2 crianças. Eu não tive coragem de expulsar, porque a bendita viajou do Rio de Janeiro a São Paulo e ela não conhecia ninguém. Como eu ia colocar aquela mulher na rua com aquelas crianças? Falei com ela que quando ele chegasse, ele acompanharia ela até a rodoviária para ela comprar passagem de volta. Enfim, ela pediu desculpas, disse que no outro dia iria embora, pois ela achava que meu filho tinha me comunicado. Quando meu filho chegou, ele disse que ela não ia embora, que ele ia pegar o dinheiro que ganhou no presídio e alugar uma casa para os dois e iam viver juntos. E assim fizeram. Eu não tenho preconceito dela ser mais velha, muito menos dela ter filhos. Afinal, o esposo mudou minha vida e amou meus filhos. Mas o problema foram outros, piores. Meu filho ganhou a tão sonhada liberdade. Os 2 primeiros meses foi uma bênção. Eles moravam perto da minha casa, até que começaram a beber muito juntos. Se agrediam, usavam drogas. Transavam na rua, deixavam as crianças sozinhas. Onde eu moro, Dani, é São Paulo, mas eu moro afastado, num bairro pequeno. Lá todo mundo me conhece. Então todos vinham me contar as coisas que eles faziam. E sim, eles começaram a traficar. Só que o usuário não trafica, guarda bem isso. Por quê? Porque eles falam, gente, que traficante não usa droga. Porque senão você vai usar droga, você não vai vender. Então o usuário, ele vai usar droga. Ele não vai vender. Vocês entenderam, né? Bom, chegou mais um Natal e começou meu calvário. Alugamos um sítio para a família passar junto. Nem chegou no Natal, era véspera, horário de almoço. Todos na correria dos preparativos, sobremesas, ceias. E os 2 já bebendo. Até que fulana, Beuzebu, enviada do Rio de Janeiro, pegou uma blusa do meu filho caçula e vestiu. Meu filho chegou para mim e pediu para mim falar para ela para tirar a blusa, pois ele queria passar o Natal com aquela blusa. Isso foi o ponto. Eu estava sentada, chamei ela na educação e pedi. Ela tirou e foi falar para o meu filho. Na mesma hora, ele veio para cima de mim, me deu 2 chutes na perna, me chamando de maldita. Disse que eu adorava estragar a vida dele. Eu não tenho ideia o que ela falou para ele. Dani, eu fiquei parada, eu não tive nem reação. E ele gritando bem no pé do meu ouvido. Meu esposo e meu cunhado, vendo aquilo, grudou ele ali e começou a pancadaria. Sim, gente, agressão física. Quebraram mesa, cadeira e eu sentada. Até hoje eu não sei o que aconteceu comigo. Foi quando, gente, ele conseguiu se soltar e voou em cima da minha menina, uma das outras filhas dela. Ele bateu nela, chegou a quebrar o nariz dela. Nessa hora eu consegui reagir. Meu irmão pegou ele e a quenga do Rio, enfiou no carro e levou embora. Meu Natal eu passei no hospital e na delegacia fazendo um BO e uma medida protetiva para ele não chegar perto da minha menina. No outro dia retornamos para o sítio, não tinha mais clima. Eu lembro que eu fiquei por horas sentada no banco do carro olhando aquela cena de terror. Foi quando meu irmão chegou e disse: "Irmã, eu tenho uma notícia para te dar e não é boa." Fiquei olhando para ele sem reação. Ele me disse: "Olha o nóia do seu filho. Ele entrou na sua casa, pegou tudo que tinha de valor, TV, eletrodoméstico e levou. E as roupas de vocês, ele colocou fogo." Lembra que eu falei que eles estavam traficando? Então, alguns dos meus móveis, eles pagaram esse tráfico porque ficaram devendo e estavam no prazo para pagar. Daí eu tive que ficar na casa da minha irmã porque eu não tinha mais nada, até a gente se levantar novamente. Foram 3 meses dormindo na sala da casa da minha irmã. Nossa, então isso foi agora no Natal, né? Porque ela... Gente... Foram 3 meses dormindo na sala da casa da minha irmã, quando conseguimos alugar uma casa e recomeçar do zero. Ganhamos também doações e móveis usados.
Se passaram algumas semanas, ele mandou roubar meu carro. Sim, gente, ele e ela fizeram isso. Alguns dias se passaram, as notícias vinham. Os dois estavam devendo, estavam jurados de morte, que tinham visto eles por perto lá de casa. Era um desespero, eu não dormia, vigiava meus filhos o tempo todo com medo dele fazer alguma coisa. Eu só tinha paz quando estava todo mundo dentro de casa. Mesmo assim, eu verificava os portões, as janelas, tudo. Gente, imagina, o filho dela era o pior inimigo dela, né? Até que eu recebi a notícia que eles tinham fugido para o Rio de Janeiro. Eles ficaram devendo uma facção famosa aqui de São Paulo. E eles foram para o Tribunal do Crime. Meu filho teve as 2 pernas quebradas por eles, mas a polícia resgatou a tempo. Eles fugiram para o Rio e a tia dela me mandava notícias. E quando chegaram por lá, nada mudou. Até que se separaram. Aí não tive mais notícia dele. Dani, eu nunca mudei meu telefone, porque ele sabe de cor. Então, eu sempre soube que se um dia ele precisasse, ele me ligaria. Dani, eu quero frisar algo aqui que até hoje eu não entendi. Que eles fizeram tudo aquilo no sítio. Eu fui uma pessoa mais fria daquele lugar. Eu não chorei, não falei, não gritei. Eu não esbocei nenhuma reação. As pessoas falavam comigo e eu só balançava a cabeça. E foi assim por meses. Quando aconteceu que eles fugiram para o Rio, eu caí doente na cama. Chorei tanto que meus olhos ficaram inchados. Eu não chorava, eu uivava. E depois eu não senti mais medo. Voltei a deixar meus filhos saírem e não ficava mais ligando toda hora. Até hoje eu não entendi esse sentimento que eu tive. Mas vamos lá, para encerrar, como eu disse, eu nunca mudei meu telefone. Ah, não, então isso aconteceu quando ele sumiu, né? Que ele vai para o Rio de Janeiro. Aí ela veio contar que ele reapareceu. Então ele reaparece agora. Até, Dani, que ele me ligou. Então depois que a gente contou o vídeo, isso foi como ele sumiu para o Rio de Janeiro. E agora, depois que a gente contou o vídeo, ele ligou para ela depois de anos. Simplesmente dizendo: ô mãe, tá tudo bem aí? Preciso de ajuda. Você é minha mãe e você tem que me ajudar. Demorei dias para responder. Falei com todos aqui em casa que foram pontuais e dizerem: não queremos ele aqui. Você escolhe ou ele ou a gente. Eu não questionei nenhum deles, pois eu sei que todos carregam dores e traumas causados por ele. Pois o que eu relatei foi o básico. Ele aprontou muito mais. Voltei a responder ele no WhatsApp. Quando ele me ligava, eu não conseguia atender. Ouvia a voz dele e me dava tremedeira, sabe? Ele relatou que morou pelas ruas e agora ele mora no Ferro Velho. Trabalha nesse lugar e mora num quartinho. Ele manda mensagem todo dia, mas não pode voltar a São Paulo, pois tem aquela questão. E essa questão eles não esquecem. Acho que ela é do Tribunal do Crime lá, né? Dani, através desse desabafo eu tenho um segredo. Eu todo mês ajudo meu filho com dinheiro. Eu não sei se é uma forma de manter ele longe ou manter perto sob controle, sabe? Um dia minha filha falou que se eu descobrir que você... Ela falou: mãe, se eu descobrir que você ajuda ele, você esquece que tem filha. Meu esposo também não sabe, pois ele não aceita. Mas ele é meu filho. Eu amo ele com toda a minha força. Às vezes eu penso em parar de ajudá-lo, mas ao mesmo tempo eu penso que se eu parar, o que vai ser da vida dele naquele lugar sem ninguém? Eu não sei onde ele gasta esse dinheiro e também não me importo. Quando eu mando dinheiro, eu penso assim: pelo menos hoje eu sei que uma marmita e um refrigerante ele vai tomar. Dani, eu sofri e sofro muito por causa desse menino. Só quem é mãe vai me entender, a minha dor. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu estou sendo usada por interesse. Eu nunca quis abandoná-lo, eu me sinto impotente. O que vocês fariam? Como eu mencionei na carta passada, hoje eu tenho minha casa, meus filhos, todo mundo bem encaminhado. Sou feliz, tenho minha família. Mas ainda falta um pedaço de mim. Será, Dani, que um dia meu filho vai ser feliz e ter uma vida digna? Será que ele vai vencer essa maldita droga? É uma pergunta difícil, né? Porque só para quem tem uma família próxima já é difícil, imagina para quem é só. Agora, dia 27 de fevereiro, que passou, foi aniversário dele. Mandei mensagens, conversamos e ele respondeu: mãe, é só mais um dia. Eu tô aqui chorando porque me colocaram para escolher. E como uma mãe escolhe um filho, se são todos um pedaço seu? Dani, Betão, espero que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Eu entendo o medo dos meus aqui de casa, medo da incerteza. Conviver com um viciado é só a certeza do dia de hoje.
pois no amanhecer do dia você não sabe o que vai ser tirado de você. É sua paz, seus bens materiais, confiança ou até sua vida, né? Escrevi isso ouvindo você narrando o meu vídeo. Muito obrigado por ler, espero ouvir bons comentários. Mas se for para puxar minha orelha, também acho que dependendo se for construtivo, vocês podem falar. Vou enviar uma foto dele quando estava comigo, como ele está agora. Sempre que eu falo com ele, ele me manda uma foto. Bom, ela me passou o Instagram dela, vou seguir ela lá. Deus abençoe a cada um de vocês, ela diz. Nossa amiga, que situação difícil. Assim, eu acho que você escreveu uma coisa bem certa aqui. Só quem é mãe vai entender o que você passa. Porque você é mãe. Então, mãe tem aquele amor. Não são todas mães, tá? Mas mãe tem aquele amor incondicional pelo seu filho. Só que eu entendo também a sua família. Porque você deu várias chances, né? Você deu muitas chances a ele. E ele, assim, ele roubou. Ele bateu, né? Ele roubou seu carro. Ele poderia ter feito coisas piores, né? Que graças a Deus ele não fez. Mas poderia ter feito coisas piores. Então eu entendo o medo também que as pessoas têm de se aproximar dele. Olha, eu vou abrir meu coração para você, sim. Vou falar eu como mãe, tá? Eu tenho certeza que muita gente vai falar que esquece que tem filho, manda esse vagabundo pra puta que pariu. Eu não acho que você seja uma pessoa milionária, que você também não esteja ajudando ele com esses rios de dinheiro. Então, se faz seu coração se acalmar, mandar um dinheiro para ele, igual você disse, não me interessa o que ele tá usando, mas pelo menos eu sei que nesse dia ele vai estar comendo. Então, continua, sabe? Porque só você vai entender o que você sente. Não adianta eu vir aqui falar, ai, Alice, não, tá doida, esse cara eu não aceitaria, nossa, não ajudaria muito mais. Porque eu nunca passei por isso, sabe? E eu amo meu filho incondicionalmente também. Então eu não sei qual seria a minha decisão com isso. Mas eu acho que eu também ficaria talvez mais tranquila em saber que, sei lá, pelo menos um dia na semana, um dia no mês, né? Não sei aí o que ele faz com o dinheiro, como você disse, ele teria algo para comer, né? E por pior que ele seja, ele saber que tem alguém que ainda, sei lá, se preocupa com ele. Mas eu não iria querer ele dentro da minha casa. Isso aí eu acho que a sua família tá certa, porque, né, até que, assim, gente, toda ação tem uma reação. Então, assim, até que ele prove o contrário, até que ele realmente... E provar o contrário não é com palavras, tá? É com atitudes. Não adianta falar, ai, que eu vou... É igual homem, ai, que eu vou mudar, ai, eu vou parar de te trair, ai, eu vou parar de beber, ai, eu vou parar de fazer isso. Não é com palavras que a gente, sabe, que a gente vê a mudança das pessoas. São com atitudes. Então, é difícil a situação dele? É difícil. Ele vai sair um dia das drogas? Vocês conheceram a história do meu irmão aqui. Acho que não chegou, né, nessa fase aí, graças a Deus, mas também não ficou muito longe, né? Mas graças a Deus não teve episódios de violência assim. Mas também não ficou muito longe, também pegou as coisas de casa para vender. Só que todo caso que eu vejo de pessoas que usam drogas ou pessoas que usam álcool, que é uma droga também, né? Ou que seja o cigarro, que quer que seja, qualquer vício que você tenha, isso tem que partir de você, né? Você tem que tomar a decisão. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais essa vida pra mim. Então, eu não vejo também que ele tomou essa decisão. Então, eu acredito que que seus filhos estejam assim, revoltados, não queiram ele perto, né? Eu também não ia querer perto de mim, né? Se fosse, sei lá, se eu tivesse aí no lugar da sua filha, eu também ia ficar com medo,
Até pela minha segurança, segurança dos seus filhos. Porque a gente vê casos aí todos os dias, né, gente? Ah, mas é mãe, é irmão, não interessa. A gente já viu vários casos aí, né? De meninas até ricas, como a Susana aí, Hitkov aí, que matou os pais, né? Vários outros aí, pai que matou filho, né? A madrasta que matou a Isabela Nardoni. Então, assim, o que mais a gente tem é esse tipo de caso. Então, eu também teria medo. Mas, igual eu tô te falando, se é uma coisa que vai deixar o seu coração tranquilo, né? Então você continue mandando aí essa ajuda que você dá pra ele. Aí, Dani, mas minha família... Aí, né, eu não sei como vai ser, se eles descobrirem ou não. Mas pelo visto você já tá fazendo isso, né? Você conversa com ele. Só assim, não traga pra junto de você, porque aí vai ser um problema. Vai ser um problema na sua casa, vai ser um problema pra você, vai ser um problema pros seus filhos. É triste falar isso, mas se ele realmente quisesse mudar, se ele realmente quisesse aí, né, mudar de vida, eu acho que ele poderia pedir ajuda, sei lá, internar ele numa clínica. Mas será que ele quer isso? Não me parece, né? Bom, essa é a minha opinião. Não sei se é todo mundo que vai concordar comigo, mas eu tô aqui falando como mãe, né? E eu vejo que você tá aflita, seu coração de mãe tá aflito, tá bom? Deixem os comentários para ela, gente. Alice, muito obrigada por ter voltado aqui. É muito triste toda a sua história, desde que aconteceu lá atrás com você, você colocada na rua com 12 anos de idade, a sua mãe, como ela te criou. É tudo muito triste. Então, assim, eu acho que você tem uma história, assim, pesada, né? Obrigada por ter compartilhado ela com a gente. E a gente espera que você fique bem, tá bom? Um beijo e até o próximo.